Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da sessão anterior. Aproveito a reunião de hoje para relatar e, ao mesmo tempo, prestar contas às senhoras e aos senhores senadores que compõem a Comissão de Relações Exteriores, de igual forma os brasileiros que nos acompanham pela TV Senado, a sociedade brasileira, a respeito de minha participação na condição de presidente desta comissão, nos episódios relacionados à saída da Bolívia do senador Roger Pinto Molina e de seu ingresso em território brasileiro. A vida humana é um valor absoluto, que tem peso próprio e cuja defesa se impõe a todas as demais considerações. A vida de um ser humano estava em jogo. Era uma situação limite que não poderia continuar a ser tratada conforme ritmos e cânones diplomáticos, ao sabor das conveniências políticas, tornando-se apenas um item a mais de nossa agenda bilateral, sempre sujeita durante mais de um ano a ceder preferência para outras questões. Ora, durante mais de 450 dias, o senador asilado na chancelaria da Embaixada do Brasil e não na residência da Embaixada brasileira, em condições de saúde física e mental, de um ser humano isolado, sem direito a sol, deu-se um dos possíveis desfechos desse lamentável episódio. A saída da embaixada e seu transporte até o território do país, que lhe havia concedido em ato típico de soberania nacional, asilo diplomático por decisão de Sua Excelência, a Presidente da República. A outra alternativa de desfecho para a grave situação seria a sua morte, através de um infarte, ou mesmo de um derrame, ou quem sabe até mesmo de um suicídio, conforme relato e laudo médico de médico que esteve atendendo o senador Molina na chancelaria do Brasil em Bolívia. Penso que a decisão de evacuá-lo da chancelaria e da Bolívia, ainda que sem o solicitado salvo-conduto, significou salvar uma vida humana. Se isto é verdade, cumpriu-se o espírito da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que em seu artigo 14 prescreve: toda pessoa vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. E cumpriu-se também a letra da Constituição Nacional Federal, que em seu artigo 4, do título que consagra os direitos fundamentais, assenta que a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais, entre outros princípios, pelos da prevalência dos direitos humanos e da concessão de asilo político. Os que possibilitaram esse desfecho, bem-sucedido, a meu juízo, merecem reconhecimento e respeito. De minha parte, eu repetiria quantas vezes fosse necessária minha modesta atuação no episódio, por ter testemunhado pessoalmente o sofrimento que prevalecia na chancelaria da Embaixada Brasileira em La Paz, por ser presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, por ser cristão e pai de família, por acreditar na vida humana como um valor universal. Eu simplesmente não poderia me omitir. Minha consciência não me permitiria incorrer em tamanha covardia ou omissão. Dois erros não fazem um acerto. Até compreendo que no sistema hierárquico que caracteriza a carreira diplomática, é evidente que a atuação do encarregado de negócios em La Paz, o ministro Eduardo Saboia, no episódio do senador boliviano, pode ter agido
de uma forma heterodoxa, fora da curva, até porque fora da curva era a circunstância e a situação em que ele se encontrava. No entanto, não seria exagero afirmar que foi graças à sua atuação que uma vida foi salva. Portanto, a meu juízo, e também na opinião, quero crer, de milhares de brasileiros, por meio das redes sociais, manifestando solidariedade, através da imprensa, de tantos editoriais e comentários de importantes formadores de opinião pública, a situação funcional do ministro Eduardo Saboia em sua carreira no Itamaraty precisa ser vista contra o pano de fundo da situação do quadro de emergência a que esteve submetido durante meses e meses. Não seria justo, a meu juízo, não seria razoável que o referido diplomata tivesse sua carreira prejudicada por ter tomado, no calor dos acontecimentos, o motivo, por justificadas preocupações humanitárias, as corajosas decisões que precisou adotar na semana passada. Ademais, seria didático para o governo brasileiro e até mesmo para o Itamaraty, em particular, aprender com esse episódio que há assuntos que exigem enfrentamento e solução, não podendo ser adiados indefinidamente. A meu ver, o que terá acentuado o sentimento de falta, de perspectiva de solução para a situação do senador boliviano na chancelaria brasileira em La Paz foi a impressão de indiferença que, infelizmente, devo dizer, o Itamaraty transmitiu. Comentaristas e observadores que prestam o desserviço de reduzir essa complexa questão a meros esquemas ideológicos nos quais se descreve o senador Roger Pinto Molina como criminoso comum, procurando evadir-se da justiça boliviana, ignoram que o Estado brasileiro, por meio de experimentados diplomatas e de autoridades do Ministério da Justiça, em posição sacramentada pela própria Presidente da República, resolvera, em 11 de julho de 2012, conceder asilo diplomático ao referido político boliviano, ou seja, o governo brasileiro não era obrigado a conceder asilo político, mas o fez. Se o fez, quero crer corretamente, após investigações de que não se tratava de um criminoso comum, e sim de um perseguido político. Uma vez concedido o asilo político, deveria perseverar na conquista do salvo-conduto para uma solução e não o fez. Considerá-lo, portanto, reles criminoso comum é desprezar a capacidade analítica sofisticada da diplomacia brasileira e da própria Presidência da República. Ao estender-lhe asilo político, o Estado brasileiro conferiu-lhe tratamento de perseguido político. Não é esta comissão, não é o Senado da República, muito menos qualquer um de nós, senadores, que tem a prerrogativa da concessão do asilo político. Se por outras circunstâncias ou injunções posteriores, o governo boliviano preferiu não outorgar o indispensável salvo-conduto, isto, por si só, não desconstrói a realidade de que o senador Roger Pinto Molina havia sido considerado como vítima de perseguição política em seu próprio país pelo governo brasileiro. O Instituto de Asilo Diplomático tem raízes históricas que se perdem no tempo e, mais ainda, tem um longo histórico na América Latina. Sequer as ditaduras mais ferozes que tristemente graçaram em nosso continente desrespeitaram o Instituto do Asilo Diplomático, que se consuma como corolário lógico com a emissão de documento que possibilite a perseguição ao perseguido deslocar-se até outro país. A propósito, no dia 12 de julho de 2013, na cúpula do Mercosul em Montevidéu, os membros do bloco, inclusive seus membros associados, como a Bolívia, incluíram na declaração conjunta a seguinte manifestação. Os presentes reafirmaram a plena vigência do direito de asilo, consagrado no artigo 14 da Declaração Universal dos Direitos Humanos
e, portanto, reiteraram a faculdade que assiste a todo Estado soberano de outorgar asilo a qualquer cidadão do mundo, em conformidade com as normas do direito internacional que regem a matéria. Alguns dias antes, vizinhos do Brasil, como a Bolívia e a Venezuela, haviam cogitado de oferecer asilo ao cidadão norte-americano Edward Snowden. Por que razão o senador Roger Pinto mereceria tratamento diferenciado? À luz, portanto, dessas circunstâncias, agradeço às senhoras e aos senhores senadores pela compreensão, pelas manifestações, tanto a favor como contra, contextualizando esse ambiente, o que faz parte da elevada e necessidade de debate à luz das diferenças e das divergências que temos e que precisamos continuar exercendo, porque é exatamente esse contraditório que enriquece o debate, enfim, dos mandatos que nós precisamos continuar exercendo em razão do povo brasileiro e dos nossos estados. Portanto, dessa forma, eu quero fazer esse esclarecimento às senhoras e aos senhores senadores que são membros dessa comissão, à luz desses fatos, e agradecer o debate que nós, ao longo da semana, pudemos fazer, senadores que concordaram, senadores que discordaram, mas tudo isso muito fruto da divergência natural das ideias e das opiniões que precisam continuar sendo exercidas com absoluta soberania, independência e respeito a cada um de todos os senhores. Essa manifestação eu deveria às senhoras e aos senhores senadores que fazem parte dessa comissão e aos brasileiros que nos acompanham